Olá, boa tarde. Meu nome é David Rodrigues e eu estou a participar gostosamente no Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Eu estou ligado à Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação desde a fundação, ou como se diz no futebol, desde o tempo da baliza às costas. Portanto, é sempre com um grande prazer que eu regresso a um lugar onde sempre estive. E queria louvar a Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação por todo o trabalho que tem feito em prol da dignificação das ciências da educação em Portugal. Um trabalho que é sempre muito importante fazer, porque apesar de toda a evolução que nós fizemos, continuamos muitas vezes a pensar que esta questão da pedagogia, a questão da educação, é uma questão de jeito, é uma questão de talento e nós muitas vezes esquecemos que estamos numa área que é cientificamente válida e que é, sobretudo, estratégica em termos de todo o nosso desenvolvimento. Portanto, parabéns à Sociedade Portuguesa de Ciências de Educação. E hoje queria, muito brevemente, partilhar convosco 3 ou 4 ideias sobre inclusão. Como talvez algumas pessoas saibam, isso é a história da minha vida, não é? Trabalhar em inclusão é a história da minha vida. No outro dia estava a fazer contas e deve estar a ultrapassar os 40 anos que eu comecei a trabalhar com pessoas com dificuldades, com deficiências. E sabem uma coisa? Ainda não estou cansado. Imaginem, ainda não estou cansado. Mas gostava de partilhar com vocês algumas ideias sobre o que é inclusão e quais são os desafios hoje da inclusão. Claro que eu terei que fazer uma comunicação muito genérica. Eu não estou a falar só para estudantes de doutoramento, nem estou a falar só para práticos. Estou a falar, digamos, para todos e espero que o que eu vou dizer possa ter algum proveito independentemente da formação, independentemente da situação em que cada uma das pessoas está. A primeira ideia, que eu penso que é uma ideia muito forte, e podem ver isso inclusivamente num documento que foi publicado há pouco tempo pela Unesco, Education in a Post-Covid World. A educação num mundo pós-Covid. E uma das questões que se diz lá é que a inclusão é um valor transversal da escola. E isto parece uma verdade do Monsieur Laplace, não é? Mas o que é certo é que nós tropeçamos todos os dias com ideias que nos dizem que talvez a inclusão seja um trabalho que nós temos que fazer com alguns alunos. Que temos que fazer com alguns alunos, sobretudo se eles tiverem deficiência. E para essas pessoas nós precisamos trabalhar com inclusão. E eu pergunto, mas será só com esses? Eu creio profundamente que não. Nós precisamos trabalhar na inclusão como sendo um valor transversal da escola. Um valor em que todos os alunos têm que estar mergulhados nele. É interessante que nós estamos a debater neste momento em Portugal, no dia 10 de setembro de 2020, estamos a debater a questão da obrigatoriedade ou não das aulas de educação para a cidadania. E nós podíamos pensar, mas isto da cidadania é só para os ciganos, não? Isto da cidadania é só para alguns meninos, porque há outros que podem ter objeção de consciência. E o que nós dizemos é que não. A cidadania é para todos os alunos. E reparem, nós temos um bom exemplo que estamos agora a passar com a pandemia. É muito claro que se a pandemia, se a prevenção da pandemia for só para alguns, não funciona, porque os outros vão infectar esses alguns. E o que se passa com a pandemia, o que se passa com os processos sanitários, passa-se com a cidadania e passa-se com a inclusão. Quer dizer que a inclusão não é para alguns, não é focar em alguns, mas é um valor transversal de toda a escola. Toda a escola tem que se assumir como uma estrutura que é uma estrutura de inclusão. Em relação ao género, em relação às sexualidades, em relação ao aproveitamento, em relação às classes sociais, em relação ao estatuto socioeconómico, tantas questões que nós precisamos hoje e sempre de falar em inclusão. A inclusão é um valor transversal da escola, não é um valor só para alguns. Eu gostava de ver escrito nas escolas, quando se entra na escola, dizer esta escola abraça os valores da inclusão.
Gostava de ver isso. E abraçar os valores da inclusão não é porque há meninos com deficiência. Às vezes dizem-me, professor, eu gostava que viesse cá fazer uma comunicação, mas nós não temos alunos com deficiência. E eu digo, bom, então é porque a escola ainda não entendeu bem o que é inclusão. Primeira questão e muito importante, a inclusão é um valor transversal da escola. Não tem a ver com pessoas com deficiência, não tem a ver só com a escola ter meninos ciganos, não tem a ver com a escola ser uma tape, não tem a ver com isso. A inclusão é um valor transversal. Uma segunda questão que eu vos queria falar sobre a inclusão, e esta, preparem-se, esta é bem polémica, porque também eu não vim aqui fazer uma comunicação convosco só para apresentar flores e para dizer que esta coisa da inclusão são umas flores que nascem num campo verde. Não, a inclusão é difícil, é polémica, é dialética, é um campo de batalha. O Duchamp, um grande artista francês, dizia no princípio do século, ele dizia, a arte é um campo de batalha. E eu digo-vos, a inclusão é um campo de batalha, porque o que nós estamos aqui a falar também tem sempre o contraditório, e é nesse contraditório que nós podemos construir o que nós pensamos que é inclusão. O que eu vos quero dizer que é muito polémico é que a inclusão não está dependente de recursos. E vocês reparem, toda a gente diz, sim, nós somos a favor da inclusão, mas como não temos recursos, não podemos ser inclusivos. Quer dizer, se eu tiver recursos, aí sim eu posso ser inclusivo. Se eu não tiver os recursos todos que eu preciso, então eu não posso ser inclusivo. Eu não posso desenvolver práticas nem valores inclusivos na escola. E eu penso, como se diz em português antigo, que isto é uma desculpa de mau pagador. Quer dizer que a inclusão é um valor da escola e esse valor está presente na escola, sejam quais forem os recursos que estão disponíveis. E podem-me dizer, mas os recursos ajudam à inclusão? Eu direi, claro que sim. Então não ajudam. Não é tão bom. Nós em Portugal temos 7.500 professores de educação especial nas escolas. Isso é um precioso elemento, é uma preciosa alavanca para nós desenvolvermos mais inclusão. Sem dúvida que os recursos fazem florescer, fazem melhorar, fazem, sem dúvida, levar a inclusão mais longe do que o que nós poderíamos levá-la se não tivéssemos recursos. Mas eu posso desenvolver, eu tenho que ter uma atitude inclusiva mesmo sem recursos, porque há muita da inclusão que é feita da interação. Muita da inclusão que é feita da entreajuda, muita da inclusão que é feita no combate a atitudes racistas, sexistas e vários tipos de atitudes que são desenvolvidas nas escolas e que eu muitas vezes gostava de ver a escola mostrar outra vez, em termos futebolísticos, um cartão amarelo ou um cartão vermelho dizendo essas atitudes não são permitidas aqui. E para eu não permitir essas atitudes, eu não preciso de recursos. Eu preciso de valores. Eu preciso de valores. E esses valores são valores que têm de estar presentes na escola. A escola tem que estar impregnada, tem que estar encharcada de inclusão. E que se a escola não estiver encharcada de inclusão, é muito possível que os recursos nunca cheguem. Em que a pessoa possa dizer, pois é, eu gostava de ser inclusivo, mas falta-me aquelas aulas de terapia ocupacional, falta-me aquela aula de fisioterapia. Fazem falta essas aulas? Claro que podem fazer, mas o valor fundamental da inclusão é um valor, outra vez, que pode funcionar, que deve funcionar no coração da pedagogia. E talvez no coração das pessoas, mas que deve funcionar no coração do que é o trabalho pedagógico das escolas. E por isso parece uma enormidade, mas eu gostava de vos pôr a refletir sobre isso. A inclusão, a proliferação, a adoção de valores inclusivos não é uma razão direta dos recursos pedagógicos que eu disponho para isso. A terceira questão que eu gostava de vos falar é que a inclusão é, sem dúvida, um processo de melhoria, de excelência do trabalho pedagógico. E reparem outra vez que esta ideia parece uma ideia muito simples ou muito óbvia, mas não é óbvia. Porquê?
Porque muitas vezes as escolas que têm políticas mais inclusivas são conotadas com escolas fracas, com escolas que têm mau aproveitamento. Aliás, não há muito tempo, num centro de investigação de uma universidade portuguesa, quando ele foi avaliado, uma das críticas que vinha a esse centro de investigação era: este centro é demasiado inclusivo. Interessante, não é? Como é que nós temos esta ideia que inclusivo não está conotado com a excelência pedagógica? E eu queria fazer esta ligação, queria fazer esta conexão entre inclusão e a excelência pedagógica. E vou-vos dar 3 ou 4 ideias. A primeira conexão da inclusão com a excelência pedagógica é, sem dúvida, na inovação. Isto porquê? Se eu não inovar práticas, se eu não inovar ambientes da escola, se eu não inovar na organização da escola, é muito provável, eu diria, é certo, que a escola vai continuar a ensinar como ensinava antes. E a escola não foi criada para ser inclusiva. A escola quer ser inclusiva, quer se desenvolver como uma estrutura inclusiva, porque não é inclusiva. É interessante que nós dizemos assim: há pessoas às vezes que aparecem a dizer eu pertenço a uma escola inclusiva. E eu fico sempre meio desconfiado. Dá a ideia, eu já cheguei ao meu objetivo, a minha escola já chegou ao objetivo. Eu tenho dúvidas. E é por isso que nós precisamos de pensar em inovação. E inovação pedagógica quer dizer que nós precisamos de desenvolver novas formas de interação, precisamos desenvolver novas formas de avaliação, precisamos de desenvolver novas maneiras de chegar onde o aluno está. E isso tem muito a ver com novas práticas pedagógicas que urgentemente têm que ser desenvolvidas por uma razão simples. Se eu fizer o que eu tenho feito até agora, o que é mais provável é que eu tenha os resultados que eu tive até agora. Se eu quero ter outros resultados, se eu quero ter resultados diferentes daqueles que eu tenho agora, então eu terei que fazer alguma coisa de diferente do que eu estou a fazer agora. Uma segunda questão muito importante na inclusão, vista como uma excelência pedagógica, é a questão da colaboração. Con labore ação. Con labore ação. A ação de trabalhar em conjunto. E por vezes me dizem, esta coisa da colaboração é uma boa ideia, não é? E confunde-se por vezes colaboração com aquelas ideias bonitas dos livros de autoajuda, devemos todos colaborar e ser bons uns com os outros. Não é por isso que é preciso a colaboração na escola. Nós precisamos de colaboração na escola por uma razão muito simples. É que nenhum de nós é capaz de resolver sozinho os problemas que a escola tem hoje. Ninguém consegue resolver sozinho os problemas que a escola tem hoje. E é por isso que nós precisamos de colaboração. E aqui, mais uma vez, a inclusão se evidencia, se destaca como uma prática importante, como uma prática de melhoria do trabalho pedagógico. Porquê? Porque não é possível eu desenvolver inclusão se não houver colaboração entre os docentes. Achei interessante agora, durante a pandemia, que houve pessoas que me disseram: sabe que eu nunca falei tanto com os meus colegas como agora. Eu disse: porquê? Que eu era um professor de educação especial, sabe? E então eu tinha que perguntar aos professores que matéria é que estavam a dar, como é que estavam a dar, para eu poder adequar melhor as minhas propostas. E eu disse: e você antes não fazia isso? Sim, às vezes fazíamos, mas agora fazemos sempre. E é por isso que é tão importante este valor da con labore ação. A ação de trabalhar em conjunto, que é fundamental para nós desenvolvermos a inclusão nas escolas. E, finalmente, eu gostava de vos dizer que a inclusão está profundamente ligada à humanidade, à humanização da pedagogia. Parece um termo muito global, não é? Humanização da pedagogia. O que é que isto quer dizer com humanização? Na minha perspectiva, humanização da pedagogia quer dizer duas coisas fundamentais. A primeira questão é ir buscar o aluno onde ele está. Isto é, nós não termos aqueles preconceitos: este aluno está muito atrasado, este aluno está muito adiantado, este aluno é assim, este aluno devia ser de outra maneira. Os alunos, estando atrasados, estando adiantados, sendo assim ou de outra maneira, estão onde estão.
E a pedagogia tem que ter esta grande humildade, tem que ter esta grande aproximação, esta grande humanidade de ir buscar as pessoas onde elas estão. Uma segunda questão importante em relação à humanidade é o seguinte, é que nós temos que procurar compreender a situação em que as pessoas estão, em que cada pessoa está. Nós nunca conseguiremos ter uma pedagogia que seja efetivamente inclusiva, que seja efetivamente humanista, se eu não entender quais são as circunstâncias em que cada pessoa está. Se eu entender que as pessoas são mentirosas, são relapsas, são preguiçosas, são não sei quê, eu nunca irei entender porque é que as pessoas atuam de uma certa maneira e não de outra. E é por isso que nós precisamos deste pensamento humanista, que é um pensamento que nos traz a inclusão. Que a inclusão importa, que a inclusão nos traz para a pedagogia, para ver onde as pessoas estão e para perceber porque é que as pessoas estão aí e não noutro lugar. Como imaginam, o tema da inclusão seria um tema que nunca mais acabava e eu adorava estar convosco a falar durante horas. Calma, isto é mesmo só uma ameaça. Eu adorava estar a falar convosco horas sobre o assunto. Mas fico por aqui. E ficando por aqui, mando um abraço a todas as pessoas que estão no Congresso da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. Cumprimento a direção da Sociedade Portuguesa de Educação, a professora Isabel Menezes e todas as pessoas que estão na direção. Continuo a considerar-me um filho, um filiado da Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação e espero que da próxima vez, além de falar convosco através destas formas mais tecnológicas, eu possa abraçar, cumprimentar e dar beijinhos, porque eu sinto imensa falta disso. Um grande abraço para todos.